Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie, então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga, por seu amor haveríamos de amar, e ao final da luta ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai do menino, e então dirá: eis os seus filhos, enfim, em paz. Então viemos,
ao seu chamado. Algum voluntário? Boa noite, João, que entrou aí depois. Algum voluntário para prece, para o capítulo? Não, né? Tem que indicar, né? Quem fez a última semana passada? Eu não estava. Você? Então faz, João, por favor. Faço. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo esta semana que passou, cada um nos seus afazeres, cada um com as suas buscas, e agora é um momento de nós acerenarmos, elevarmos o nosso coração a Jesus, agradecendo todas as bênçãos concedidas ao longo da semana, sejam elas bênçãos de tranquilidade e de paz, abençoar também as atribulações que nos fortalecem, que nos chama a atenção para as verdades do Espírito. E agradecemos, querido Jesus, esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando, alicerçando em nosso espírito os Seus ensinamentos e assim criando o ânimo e a coragem para exemplificá-los cada vez mais no nosso dia a dia, com os nossos amados, com os nossos amigos, com todos aqueles que vêm ter conosco e cruzam o nosso caminho, que nós possamos deixar um pouquinho dessa semente que o Senhor vem plantando em nosso espírito ao longo dos séculos, em todas as nossas jornadas. Fazemos aqui um pedido especial, querido mestre, à nossa querida Pepita, ao nosso irmão Beto, que estão em viagem, que eles possam aproveitar este momento e estar com seus familiares, estreitar os laços, aproveitar o descanso, que tão importante se faz em certos momentos em nossas vidas. Precisamos pausar às vezes para nos restabelecermos, nos refazermos e nos levantarmos mais animados, com mais alegria, com mais gratidão, que eles recebam todo o nosso carinho, todas as vibrações e emanações que aqui congregamos e enviamos para eles, que eles se sintam tocados por essas luzes aqui emanadas e abençoados, querido Jesus, que eles possam chegar em segurança nos seus destinos e assim seguimos juntos pelos laços do espírito e do coração. Fique conosco, querido mestre, hoje e sempre, que assim seja. É o capítulo 162? Capítulo 162, né? Caminho, Verdade e Vida. Esperemos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Mateus, capítulo 12, versículo 20. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas.
Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? A mensagem a gente quase nunca espera nada, né? É, E aqui, né, ele usa a cana quebrada não apagará e não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. A gente, nessas sentenças definitivas que Emmanuel fala aqui, né, ele fala aqui em face dos quadros formados pelo mal. Isso a gente, nós somos mestres em já sentenciar algo, né? Principalmente algo ruim. A gente condena e taxa aquilo ali, né? E bota ponto final, né? Como se aquilo, como se de um mal, né? Porque o mal, né? Como Emmanuel diz, é a ausência do bem, né? E às vezes aquilo que para nossa percepção é um mal, né? E eu digo, né? Uma doença às vezes, né? A gente julga como mal a perda de alguém, de um ente, ou uma situação que nós vivenciamos, seja um acidente, alguma tragédia, qualquer coisa que a gente julga que é mal, no fundo aquilo ali tem uma razão de ser e tem algo a nos despertar para um bem além, né? E às vezes aquilo que aparentemente é ruim, é, falta às vezes a gente jogar luz ali para iluminar aquilo que talvez aos nossos olhos ainda muito rasos, né, ainda muito imperfeitos, nós condenamos e taxamos como mal, né? Se você pegar uma pedra áspera que machuca a mão, ela se vale-se da solidez, que serve para quê? Nós usamos uma pedra bruta para alicerçar uma casa, para dar segurança, sustentabilidade, da areia seca retira utilidades. Ele usa esses exemplos de coisas, né, que a gente, ao primeiro momento, ele é ruim, né, substância amarga que se extrai o remédio salutar, que é algo que às vezes é trabalhado, preparado, né, com um outro olhar voltado, aquilo pode ser bom, né? E o criminoso de hoje pode ser o prestimoso companheiro de amanhã, né? Eu, na minha profissão, você é quase que 100%. A gente escuta colega falando que bandido bom é bandido morto, né? Escuto muito isso e olha só, pensamento equivocado, né? Aquele irmão que está em erro hoje foi nós em erro lá atrás, né? Hoje, às vezes, nós estamos numa condição melhor do que aquele irmão, né? Mas talvez nós já fomos tão criminosos quanto ele. E hoje nós melhoramos um pouquinho e esse irmão, uma hora ele vai despertar, né? O tempo de cada um é diferente, né? Então a gente condena, a gente taxa, Emmanuel acho que traz essa reflexão que Deus não é um autor de esmagamento, Deus não condena, não taxa, não põe uma pedra em cima, empurra para debaixo do tapete e deixa lá esquecido, não. Ele é pai de misericórdia, né? E ele finaliza aqui, né? Achei bonito isso. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Nós também podemos reparar, ajudar aquele irmão caído, não condenando, né? E estender as mãos para diversas situações que nós vivenciamos e presenciamos aqui, né? É, Acho que é isso, gente. Vou deixar aqui para vocês comentarem. Obrigada, João. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu acho também importante ressaltar aqui que quando ele fala evitar sentenças definitivas, em face dos quadros do mal, às vezes a pessoa está realmente equivocada no mal, a situação é ruim, mas assim como aquele que também anda no bem pode no último minuto falir, né? Que a gente escuta muito essa frase, igual a gente vê as recomendações para Alcione, as recomendações para Quinto Varro, você tem certeza que você quer voltar? Porque até
o último minuto, aquele espírito pode falir e se complicar. Assim como aquele que anda no bem, temos também que, como não existem sentenças definitivas na lei de Deus, aquele que muitas das vezes a gente vê andando no mal, praticando no mal, pode em determinado momento dar uma guinada e às vezes até nos ultrapassar, se estivermos, às vezes, na sua frente, né? Eu estava terminando de ler aquele Dramas da Obsessão, da Ivone, que é do Bezerra, e ele conta a história de um obsessor que era uma família muito boa, eram pessoas boas de caráter, mas que, em virtude de determinadas coisas que eles sofreram, que eles foram vítimas, de determinados clérigos dominicanos, eles começaram a impingir sofrimento a essa família durante 4 séculos. E aí Bezerra vai falar para eles que eram pessoas boas foram capazes, com o sofrimento que eles impingiram àquela família, fazer com que aqueles que eram muito piores estivessem hoje, isso no século isso em 1900 e pouco, né, que eu não sei a data precisa, estivessem já melhores do que eles mesmos, porque eles paralisaram no tempo, quando que eles podiam ter avançado a passos largos, né? Então, assim, nunca podemos achar que aquela pessoa não tem jeito, aquela situação não tem jeito, porque sempre é possível renovar, né? Nós é que não temos paciência. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo muda? Então, vamos pro... Já deu a horinha também, né? Vamos pro Missionários da Luz. Hoje a Gracinha falou, eu só não entendi se parou no Ó Meus Amigos ou se chegou a andar mais um pouquinho, que estamos no capítulo 9, Isso, capítulo 9, né? modificam-se. Exatamente. Parou aí. Ora, a morte física surpreende, aí na frente tem Ah, sim, modificam-se. sim. Então andou mais um pouquinho. A gente está naquela preleção lá de Alexandre aos desencarnados e aos encarnados, ele está falando sobre a mediunidade, sobre o fenômeno. Glorinha quer começar a ler? Se quiser voltar ao parágrafo, aí fica a seu critério. O que você achar Tem que melhor. voltar. Eu ia começar aqui, ora a morte física, mas posso voltar ao parágrafo, se Não, você você que achar melhor. sabe. Então, eu vou começar aqui, ora a morte física, para completar o raciocínio aqui da. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, em vez de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas
qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Você acha melhor parar né, parar um pouquinho, porque são parágrafos enormes, né? É sim, É, Glorinha. É, e é muita coisa, né? Muito ensinamento. Então, é o que a gente sempre é a tecla, né, que a espiritualidade bate para nós, né? A morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Então, a criatura desencarna, nós, né? E não vai mudar, né? Não vai ser melhor nem pior do que foi aqui como encarnado. A gente continua sendo o que a gente sempre foi. E daí ele vai mostrar o perigo, né? Ou então o equívoco, né? Que a gente tem de achar que qualquer entidade desencarnada que se manifeste, ela tem algo a nos ensinar, né? Algo de produtivo, né? E para quem está iniciando no trabalho mediúnico, ele está advertindo aqui que precisa, antes, né, de qualquer intercâmbio, que esse médium prepare verdadeiramente, não é, o seu terreno psíquico, os seus valores, as suas qualidades, para poder, digamos assim, filtrar essa capacidade e ir além, né? E ir além, né? Então, aqui ele fala, né? Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Quer dizer, muitas vezes a mediunidade é usada como ferramenta de divertimento, de curiosidade, enfim, com os mais variados propósitos, né? E daí ele fala, né, emaranhado de manifestações inferiores, né? Porque a gente sabe que enquanto a gente não melhora o nosso teor vibratório, a gente vai atrair, né, na mesma sintonia, né? E se a gente não tem objetivo com a mediunidade, ou o seu objetivo é um objetivo inferior, o que a gente vai atrair vão ser os espíritos, né? Embusteiros, mistificadores, enfim, né? Então, até para que você possa efetuar um trabalho de orientação a esses irmãos desencarnados em situação de sofrimento, precisa que o médium se fortifique, né? Que se eleve, que tenha algo de bom a oferecer, né? Porque senão o intercâmbio, que tem um momento que ele vai dizer que o intercâmbio parece que é uma brincadeira, né? Acreditar que seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, que são as nossas, né? Cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente a força da movimentação mecânica de células materiais, como se o intercâmbio por si só já fosse algo assim sublime, né? Não, qualquer comunicação, qualquer intercâmbio já é algo é, fascinante, né? Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas. Então é isso, né? Eu acho que o que ele está querendo mostrar aqui, e adiante ele vai falar, é que a gente precisa, médium ou não médium, né? Trabalhar valores,
conquistar, não é, cada vez mais qualidades, né, que para que a gente possa ser um bom instrumento da espiritualidade. Em qualquer situação, na nossa casa, se a gente não tiver e não se esforçar em ter né, um equilíbrio psíquico, a gente com certeza vai estar sendo o intermediário, né, de forças vibratórias que podem nos derrubar, né, nos prejudicar, né? Então, no trabalho mediúnico, então, nem se fala, né? Então, eu acho que vocês podem falar aí agora um pouquinho. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Acho que é isso. Aqui ele fala muito da preparação, né? Em todos os sentidos, né? Tanto do conhecimento quanto a preparação moral. Eu vou passar. Quer ler, Maitê? Sim, vou ler. Boa noite a todos. Tempão que eu não vejo vocês. Grande prazer de estar com vocês. Enuncia as máquinas, né? Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis, mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor, e sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Continua um pouquinho? Acho que pode continuar mais um pouquinho. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicastes o segredo da respiração dos vegetais? Por que a disposição da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa, da terra oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionastes todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos. Urge abandonar os setores de ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão, Acho que pode parar aí, Maitê. Ah, tá. É porque só tem uma linha no meu aqui. Mas tá bom. No meu tem mais. Então tá, que o meu faz um parágrafo já em seguida. Bom, então, como a Glorinha acho que bem deixou claro, assim, foi legal que ela falou, que para mim acho que elucidou bem, né, o que ele realmente estava trazendo nesse parágrafo anterior, aqui ele continua falando nisso, né, e usando esse exemplo das máquinas, né, que não adianta a gente colocar um operário que não está qualificado, que não sabe usar uma determinada máquina, para querer que ele trabalhe com aquela máquina, como ele vai fazer? Então, ele está reforçando justamente essa ideia de que não adianta ter os espíritos, os que estão do lado de lá e os que estão aqui querendo alguma comunicação, para simplesmente isso daí trazer algo de importante, de bom ou de útil. Porque
de modo geral, né, as comunicações elas podem acontecer, mas o que que elas vão trazer de bom se o médium ou quem vai estar recebendo ou sendo o tradutor, digamos, desses ensinamentos, for uma pessoa que não está preparada para isso, né? Então ele repete de novo que só tem manifestação, né, da incorporação, que seja com um mecanismo fisiológico, sem ter educação e responsabilidade, que não tem serventia, né? Porque aí não teria nem qualidade isso. Então, ele ressalta que essa questão de que vários meios de comunicação existem entre os planos invisíveis e o plano material, mas que nem por isso tudo que vai vir do plano invisível, no caso do plano espiritual, vai ser positivo. E que a gente está atraindo, na nossa vibração é que está atraindo os que vão estar próximos a nós, né? Então, relembrando sempre dessa lei, né? Lei de atração, que ele usa outra palavra aqui, mas afinidades, né? Que são, não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração dos reinos infinitos do espírito, né? Então, se a gente está numa vibração baixa, a gente vai atrair espíritos de vibração também baixa. Então, sem haver preparo correto, a gente não vai atrair espíritos que vão trazer coisas positivas, né? Então, aqui como sem os valores de preparação, não vai se encontrar companhia dos que fogem de processo de educação do Senhor, ou seja, né, dos que estão estudando ou tentando viver dentro do que pregou, né, Jesus. E quando a gente não é responsável, vai trazer realmente os irresponsáveis para perto. E aí, no outro parágrafo, que é bem grande também, ele cita vários exemplos, né, que ele diz assim, nesse momento, eu não sei se eu também estou chegando meio de paraquedas, mas parece que ele está querendo dizer, aí, voltando ao tempo onde isso foi escrito, que muitos estão procurando vai ter as incorporações como manifestações que provem a espiritualidade, provem a existência dos reinos superiores, de alguma forma, do reino espiritual, como se tivesse a busca de fenômenos, né? Fenômenos que surpreendessem as pessoas e deixassem as pessoas ainda, olha, então acredito que eu estou vendo um fenômeno, mas que isso não obrigatoriamente vai trazer nada de bom. Então, e que a gente tem aqui várias coisas, né, ainda na crosta, que nessa época não se conhecia ainda, né? Eu acho que hoje, como ele fala, o Ministério da Integração do Oxigênio e Hidrogênio na água, a respiração dos vegetais, né? Porque você vai ter o trigo ao lado de um fungo que pode trazer um veneno, e ele começa, né, citar os exemplos. Uma flor com um perfume maravilhoso, mas num caule cheio de espinhos. Então, eu fiquei um pouco confusa se ele está dizendo assim que tem tantas coisas para ser resolvidas e o homem fica querendo fazer coisas fantásticas. Mas eu acho que não é só isso, né? Que também dentro desses pequenas grandes coisas que ele cita, desses grandes exemplos, está a presença de Deus. Então, por que que o homem fica buscando, nesse caso, esses eventos, que muitas vezes vão ser só um mecanismo fisiológico de manifestação, né, de corporação, e sem perceber essas belezas e essas coisas tão incríveis que a natureza traz, sem perceber Deus nessas coisas? Eu entendi um pouco assim, né? Então, esses fenômenos que são de caráter permanente, eles não estão despertando essas almas adormecidas, né? Então ninguém está enxergando Deus ali e está deixando para lá. Mas quando vem uma manifestação, pode dizer uma manifestação física, talvez até de espíritos então bem pouco evoluídos, mas que seja algo, sei lá, com falas, com vozes, com manifestações desse tipo assim que sejam muito eloquentes, aí aquilo chama a atenção das pessoas e faz ter mais fé. Eu entendi É. um pouco assim. Não, eu acho que nessa época aí, né, tinha um interesse também muito grande
esquecendo a parte até doutrinária sobre as manifestações, né? 1940, então devia ter uma prática mediúnica um pouco mais. Estava começando a surgir as obras de André Luiz e tal, mais aberta, então as pessoas estavam muito interessadas no fenômeno. Acho que hoje nós caminhamos até para um outro lado, que às vezes muitas casas espíritas olham a mediunidade até como um tabu, né? Quase tudo é proibido, isso não pode, isso não pode. É, é. Então, assim, o ideal seria o equilíbrio. E aí ele fala que o fenômeno em si, ele não vai, igual você falou mesmo, ele não vai convencer ninguém da existência de Deus ou do espírito, porque nós ainda não conseguimos desvendar vários enigmas próprios da Terra e outros fenômenos também maravilhosos e que isso não nos convence, né? Até o William Crookes, que foi aquele químico que virou depois espírita, ele fez todos aqueles estudos com a médium lá, com as materializações de Kate King, com a universidade fechada, chamou vários cientistas, vários pesquisadores, tudo provado, meticulado, pesado. Eles viram, falaram com ele que viram, mas falaram, nós vimos, mas não Não acreditamos. acreditamos. Então, realmente, não vai ser o fenômeno em si que vai causar nenhum tipo de mudança, né? Como você falou, não vai ser o fenômeno que vai despertar a criatura, né? E aqui acho que ele atenta muito para essa necessidade também de preparação, tanto a preparação interna, que é a mais importante, né? Como ele colocou aqui, ó, é, urge abandonar o setor de ruído externo para iniciardes o desenvolvimento interior das faculdades divinas, né? Esse desenvolvimento interior, que ele vai explicar mais à frente, é que não pode ficar esquecido e que deve vir em primeiro lugar. Claro, estudar, pesquisar, isso tudo faz parte e é necessário. Mas mais que isso essas faculdades divinas que estão latentes em nós, mas que nós pouco utilizamos, né? Alguém quer falar alguma parte, alguma coisa a mais desse trecho? Eu quero só um comentário, amigos. Eu até anotei aqui esses fenômenos e pensei assim, nossa, caiu perfeito para a leitura da Maitê, porque falou de um monte de coisa, ciência, científica e tudo mais, mas eu anotei assim, parece, com toda essa descrição, que são questões secundárias, que as pessoas estão mais preocupadas com isso, pelo fenômeno, e deixam de lado qual é a utilidade da mediunidade, né? Porque o tempo todo ele vem falando para a gente, precisa ter uma utilidade. Até a Pepita falou para a gente que a mediunidade tem que ser útil, ela tem que ter um fim. Senão vão ser reuniões mediúnicas com fenômenos, termina, vai embora, volta na próxima reunião, tem o fenômeno e vai embora. Os fenômenos já foram muito importantes. Nós tivemos a época, como a Verônica começou a dizer aí, que os fenômenos eram essenciais até para fundamentar a doutrina. As pessoas não conheciam. Hoje, fazer esses fenômenos serem importantes como eram, é quase como regredir, porque a gente precisa agora partir mesmo para a utilidade. Até aí, antes desse que a Verônica leu, ele fala: como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestação de espiritualidade superior? Pode vir qualquer médium. Vocês imaginam se falar que o espírito de André Luiz, ou de Emmanuel, ou Chico Xavier apareceu em tal casa espírita, desceu, foi lá dar uma mensagem. Nossa, gente, na semana seguinte a casa vai estar lotada, que as pessoas querem o fenômeno do espírito superior. Quando o trabalho verdadeiro da doutrina é todas as semanas, com as mensagens que forem, falando do amor, do bem ao próximo, da utilidade, da fé. Aí eu anotei essa questão. Qual é a utilidade que se tem em todo esse trabalho? Porque se não tem utilidade, não tem importância. Precisa ter essa utilidade. Vira quase uma diversão, né? Quase Isso, fazer como já foi naquela época que eles faziam os fenômenos nos salões, em Paris, né? A doutrina estava começando, então o fenômeno Sim. teve esse momento aí, mas passou, né? Me lembro, a Glória quer falar.
Não, eu ia falar exatamente o que o Wellington acabou de falar. O fenômeno, Kardec foi atraído pelo fenômeno, né? Isso, Sim. isso aí. Então, mas ele tinha a missão, né, desse fenômeno, ele, né, codificar a doutrina e tudo, e soube fazer isso, né? Mas é essa questão, a gente é, fica maravilhado, não é? Com o fenômeno, fica extasiado e tudo, mas se isso não te provoca nenhuma mudança, né? Aí a gente tem que acender a luzinha, né? Porque tem que É, pensar sobre isso, né? é Eu porque a acho que o gente. Alexandre. É, é isso mesmo, Glorinha, porque a gente se prende ao fenômeno. E o Kardec, exatamente isso. O fenômeno chamou a atenção dele, mas ele não se prendeu ao fenômeno. Ele se utilizou daquele fenômeno, né? Ele viu ali naquele fenômeno algo muito além do fenômeno, né? O fenômeno foi para ele só um instrumento, né? A mediunidade, né? A gente, assim, eu concordo com o Hélito aí, né? Isso que o Hélito falou é muito importante, porque tem a casa espírita aqui em Juiz de Fora, que uma reunião mediúnica é como se fosse uma reunião de maçonaria, né? E eles tratam aquilo ali como se fosse uma coisa assim, surreal, de outro planeta, que a portas fechadas. Eu acho que não é, gente. Por que que o médium, ele é um instrumento. Por isso que ele tem que ser trabalhado aqui, né? Moralmente, toda essa preparação para refinar esse intercâmbio, né? Porque senão, igual a gente foi lendo para trás aqui, o indivíduo com a mediunidade, se ele não tiver um preparo moral, se ele não se instruir, tiver ali um direcionamento, uma disciplina, ele se perde e aí ele fica igual uma antena, um Wi-Fi aberto. Qualquer um pega, né? Então, assim, quando o médium é trabalhado, né, no evangelho, na doutrina, ele refina sua comunicação. Essa comunicação é para quê? É o que o Ed estava falando. Isso tem que ser disseminado. São instruções para nós, né? O que que o Chico fez? Olha as obras. Tudo foi intercâmbio, né? Ele repassou aquilo. Então, às vezes, a gente né, recebe as mensagens lá no centro, aquilo tem que ser propagado. O trabalho tem que ser propagado e tem que ter uma utilidade, tem que ter um fim útil, não só ali para aquele grupo que está dentro daquela reunião. Tem que ser disseminado na casa, aquilo tem que ser. Qual que é a mensagem que eles estão recebendo ali, né? Eu acho que é isso, Ô, João, É, teve há uns anos atrás, uns 10 anos ou 15 mais ou menos, eu participei de um evento em uma instituição em que eles estavam convidando muitas pessoas porque haveriam médios psicógrafos. Iam ter mensagens dos irmãos que já desencarnaram. Nossa, o local ficou muito cheio, muito cheio. Tinham pessoas espíritas, tinham pessoas evangélicas, tinham pessoas católicas, tinham pessoas sem religião, que a esperança de ter o fenômeno ali, da escrita da pessoa que você ama, que você tem saudade, que você não sabe onde está, e muitos nem acreditam, foram lá para confirmar. A decepção foi muito grande, porque ao final do evento, umas 30 ou 50 cartas, sei lá, mensagens foram escritas, mas tinham mais de 200 pessoas naquele lugar. Então, muitos saíram não vou dizer piores, mas mais decepcionados lá do que acreditando numa doutrina de amor, de caridade, porque foram pelo fenômeno, não foram Mas, para conhecer a doutrina, né? mas aí a casa errou também, porque. Não, estou dizendo é isso E, mesmo. A maneira com que divulgou o evento é é, que começou. E quem é que é o responsável? Somos nós, médiuns. Nós que somos os trabalhadores. Como a Glorinha é, até falou assim, uns médios, todos nós somos médios, em maior grau ou menor grau. A mediunidade é inerente do ser humano, né? E, infelizmente, a gente ainda erra cometendo esses equívocos. eu só queria, eu não sei se eu entendi direito, o João falou aí sobre a questão das portas fechadas. É, é assim, né? Eu acho que a reunião mediúnica, quando é a reunião
de desobsessão, né, de tratamento de espíritos, que eu acho que cada casa deve ter, eu não sei, né, eu não tenho a experiência nesse sentido, mas deve ter uma orientação nesse sentido, né? O fato de determinada reunião precisar ser feita a portas fechadas é porque a gente sabe que um grupo ele forma uma corrente, não é, que sustenta o ambiente naquela reunião, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma reunião de desobsessão não pode ser uma reunião de portas abertas, porque as interferências seriam assim tão absurdas, Desastroso. Glorinha, desastrosas, não é isso que eu quis né? dizer, não. Não, Não, isso aí, a reunião em si, não, com certeza, tem que ser em portas fechadas, um grupo pequeno, tem todo um ambiente, não é, eu me expressei mal. Portas fechadas que eu quis dizer, não a reunião em si, mas o que se extrai ali, não todas, igual você falou, tem vários tipos de sim, reuniões, entendi. né? O que É, se extrai ali, as mensagens, os conteúdos, os trabalhos ali. A gente vê lá instruções psicofônicas do Chico, né? Pô, é maravilhoso aquela obra, de tudo que se passava ali. Aquilo serve para tudo. Então, assim, é o que eu digo assim, porta fechada, que eu digo assim, o que se passa ali não, fica só ali, né? é, Não estou falando que é todas as casas, não. existem muitas casas que os médiums, é, durante as reuniões públicas, eles recebem instruções, alguns médiums, eu já, né, presenciei na primeira casa espírita que eu frequentei, na reunião pública, se fazia, algumas vezes, chegavam mensagens, mas sempre mensagens direcionadas para o bem geral, nunca eram mensagens direcionadas a A ou B ou C, né? Então havia sim, mas nas reuniões públicas, né? Ali naquele momento, algum, né, benfeitor mandava uma mensagem, né? Mas assim, dessa forma, né? Depende do trabalho da reunião, né? Depende, A maioria das vezes tem que ficar depende do trabalho. restrito mesmo. Agora, já tive oportunidade também de ir assistir, e isso eu acho que é natural no ser humano. Por exemplo, assistir reunião em que o médium, que agora me foge o nome dessa faculdade, que pinta, né, com as mãos, que mediunicamente, né? E lógico que isso é um fenômeno que deslumbra, você fica encantado em ver, não é? Mas aquilo ali, para quem não, né, para quem não quer conhecer melhor ou não tem o objetivo de é apenas um espetáculo, né? É um espetáculo, você vai, assiste, mas se aquilo consegue te tocar de alguma forma para que você procure saber mais, aí eu acho que se torna educativo, né? Então eu acho perigo, assim, meio hoje em dia, né? Eu reflito, eu acho às vezes meio perigoso a casa fazer é, reuniões assim, né? Em que as pessoas vão apenas para observar um espetáculo, né, da mediunidade, né? É. E lembrando que ele fala aqui, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Igual a gente vê mensagens que são reputadas de Emmanuel, de Chico, disso, daquilo. Às vezes a gente vê em determinadas médiums aí que ela recebe vários poetas ao mesmo tempo, vários espíritos luminares. A gente tem que ter um senso crítico, né? Porque, como ele coloca aqui, se o espírito, né, se o médio ainda é prematuro, ele não vai conseguir, prematuro em termos de elevação moral, né? Ele não vai conseguir receber grandes manifestações da espiritualidade superior, a não ser em determinados casos que se faça muito necessário, né? Para a gente também não acreditar também, né, em tudo que a gente escuta, vê ou ouve, né? Ainda mais com esses nomes que a gente
sabe, né, a procedência. Eu não sei, dá para continuar mais um pouquinho, pessoal? O que vocês acham? É, só para não me esquecer, qual é o sobrenome mesmo, William? Eu gostaria de ler sobre esse Crux, Crux, Props. CROO. ele ganhou o prêmio Nobel. Tá. Faltam 15 Eu acho que ele minutos. A descobriu o Babi até raio-x. colocou. 15 9 minutos, minutos? Verônica. 15 minutos ainda. 15 minutos? Eu acho que dá para ler pelo menos um pouquinho, né? Apesar de não ter um parágrafo. Eu acho que pelo menos mais uns 5, 6 minutos de leitura pode ser. Dona Ana, Wellington ou Fátima? Eu não posso, Verônica, que eu estou tossindo muito, Tá muito bom. encatarrado. Não dá para mim, Então não. eu leio aqui. Eu Lê um leio aqui. pedacinho ali. Leio. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Prossegue ou para aqui? Pode parar, né, Wellington? É. Eu ia só fazer um comentário antes de entrar na explicação sobre os fenômenos que a gente está falando, né? De como a internet veio para impulsionar isso. Gente, quando desencarna um famoso, 2, 3 dias depois, você já encontra vídeos no YouTube com o espírito dando mensagem de como ele chegou lá no plano espiritual. E como tem gente acessando e visualizando para saber como há uma fome em cima desse fenômeno, da fenomenologia. O irmão que chegou, famoso, cantor, artista, e as pessoas, como a Glorinha falou, não se aprofundam em que a doutrina está acrescentando, o que o plano espiritual é, o que acontece. Só lê o que está falando lá do famoso. E todo mundo em cima para saber do fenômeno. Mas vamos lá, então. Engraçado, né, Wellington? Um Ah, minutinho. Que geralmente esses vídeos você vai ver, tem não sei quantas mil visualizações, uhum, 100 uhum. mil, 200 mil. Desculpe te interromper. Certinho, ela viraliza, eles falam, né? Viraliza. Muita gente assistindo, aí você vê uma palestra, alguma coisa, tem 150, 200, 400 de pessoas que estão interessadas em se informar, em conhecer. E aqui ele vem dizendo que a paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como o álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Ele fazendo um paralelo, né? Só o fenômeno não acrescenta nada, não tem a utilidade. A maioria das circunstâncias não passa de dança macabra dos raciocínios fugindo à realidade universal e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. A gente fica só na parte do fenômeno, não se aprofunda no conhecimento e a gente fica no raso, não mergulha. Ele continua: concordamos convosco em que a experimentação é necessária. Né? Ele está dizendo que a ciência precisa de todos os fenômenos que a Maitê leu aqui atrás, o sol no pântano, o verde, a flor, clorofila, o raio do sol. Por que o raio do sol chega até nós? Por que aquece? É experimentação, a ciência precisa, mas não basta ficar só no lado intelectual. É o ponto de partida de grandes empreendimentos evolutivos que a curiosidade respeitável é a mãe da ciência realizadora, mas não se fica só em descobrir. Eu descobri, e agora? O que eu faço com esse conhecimento? Que utilidade ele vai me trazer? Que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho,
como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. A gente costuma falar, né, eu que sou professor e lido com as crianças, o livro didático é um apoio para a aula, ele não é a base em si. O principal da escola é o aluno que está ali. Às vezes tem escolas que funcionam, escolas públicas que funcionam o ano inteiro sem chegar o livro didático, que é difícil, é uma área mais carente, o material demora a chegar, chega em agosto, setembro, e até lá você não vai trabalhar, o aluno está ali, a matéria é importante, a mediunidade é o importante aqui, é a utilidade que a gente faz do que a gente está aprendendo. E ele conclui, além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Eu falo muito com os meus alunos do terceiro ano, eles têm 8 anos só. Eu falo com eles que o conhecimento que eu estou ali trocando com eles não é para ficar na escola, é para a vida. O ato de lavar a mão, de ler bem, de discutir, de pegar um livro para ler, que eles vão levar aquilo para a vida deles, que hoje eles não vão perceber. Mas quando estiverem lá no nono ano, no ensino médio, na faculdade, aí a gente valoriza a importância da escola e do aprendizado. A gente só tem o conhecimento e só dá o valor à questão da mediunidade e de saber para que isso quando a gente aprofunda na doutrina espírita. Senão fica só mero fenômeno mesmo. Concluam aí, por favor. E é por isso que muita gente não fica no espiritismo, né? Porque quando vem adiar indefinidamente a edificação real do espírito, quando vem a necessidade de a responsabilidade, né? As consequências daquele ensinamento, né? Vem um monte de Uhum. responsabilidade, um monte de compromisso, e aí essas pessoas vão para outras religiões em que se fica apenas com o fenômeno, aquelas que trabalham a parte mediúnica, né? Algumas outras religiões de natureza afro-brasileiras aí, e outras religiões também que não têm esse compromisso de melhoramento interno, né? Porque Quando a gente não realmente quer, quando a gente não quer se melhorar, a gente vai na palestra, a gente até falou isso aqui, a gente vai naquela palestra maravilhosa, a gente fala assim, esse estudo era para o João. Ou, não, olha, o que ele está falando é para a Glorinha. Nunca é para a gente, né? Porque eu sou perfeito. É sempre para o outro. Quando ele está dizendo que a gente é que tem que se melhorar, a gente é que precisa crescer e aprender. é, contigo, Glorinha. Alguém quer fazer a prece final? Não? Tá bom. É você mesmo, Verônica. A Hoje eu prece vai ser faço. você. Você tá fazendo a vez da Pepita aí, ó. Não delega, não. Eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome. Amém.
fiéis. Faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Jesus, querido, neste momento queremos agradecer. Queremos agradecer, Jesus, a oportunidade de nos reunirmos em seu nome para estudar um pouco mais dessas obras que nos esclarecem, que apagam um pouco a nossa ignorância, que iluminam um pouco os nossos raciocínios. Jesus, estamos aqui reunidos na tentativa de iluminar os nossos corações, iluminar os nossos sentimentos. Ajude-nos, Senhor, a extrair dessas páginas mais que informações. Ajude-nos, Senhor, a fazer desse conhecimento, desse estudo, instrumento para o nosso dia a dia, instrumento, Senhor, para iluminar as nossas fragilidades, os nossos vícios, os nossos maus hábitos. Ajude-nos, Senhor, a sermos mais fiéis em nossos compromissos. Ajude-nos a aumentar a nossa conexão com Deus, para sermos fiéis, sermos médiuns de Deus, sentirmos a Tua presença na nossa vida, a Tua presença no nosso lar, sentirmos a Tua presença no nosso irmão, sentirmos a Tua presença naqueles que não nos são gratos. Senhor, ajude-nos a superar as nossas dificuldades, ajude-nos a ser mais constantes e perseverantes. Dai-nos paciência, dai-nos calma e serenidade com aqueles que nos são mais difíceis, porque sempre és paciente, sereno e bondoso conosco. Ampare cada um de nós, sustenta-nos este ideal durante toda a semana. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.